Estou gravando a videoaula para falar do assunto dessa semana. A gente vai para o módulo 4, falar sobre a interferência do governo na parte microeconômica, tá? Então, qual o objetivo dessa aula? Compreender como o governo interfere no mercado, visando equilibrá-lo. Lembrando que a gente está falando de equilíbrio de mercado entre demanda e oferta. Apresentar como os impostos, políticas de preço mínimo e tabelamento auxiliam o governo a controlar o mercado. Tá? São coisas novas que a gente vai abordar hoje, tá? Bom, como o governo ele está mais vinculado a uma questão abrangente do território nacional, para a economia de forma agregada, ela é muito mais estudada, o aprofundamento é muito maior quando a gente fala de macroeconomia, tá? Aqui a gente vai dar uma explanaçãozinha mais superficial para não entrar no conceito macroeconômico, que ainda não é o momento, tá? Então a gente vai falar algumas coisinhas que vão estar relacionadas à macroeconomia, mas a gente vai dar um enfoque microeconômico, beleza? A principal forma do governo interferir em uma economia na parte micro é através de impostos, tá? É dessa forma que o governo consegue equilibrar o quanto será produzido e o quanto será comprado, né? Ou seja, o quanto será ofertado e o quanto será demandado. Tá? Nesse contexto de impactar demanda e oferta é que a gente vai trabalhar com uma análise microeconômica. Tá? E aí eu pergunto, como que a demanda é afetada pela criação de impostos e como a oferta é afetada pela criação de impostos? Tá? As duas elas têm a mesma forma de intervenção. Então a gente tem que pensar o seguinte: toda vez que é incidido imposto sobre um produto, seja esse imposto nesse contexto a gente está falando, a gente vai ver daqui a pouquinho, esse contexto é um imposto indireto, tá? Que está relacionado ao consumo dos bens. Então eu coloquei uma figurinha ilustrativa aí. Lá em 98 você conseguia com R$100 comprar um carrinho de supermercado, e hoje a gente compra só um Kinder Ovo. Obviamente é uma brincadeira, mas e também não é relacionado a imposto, tem a questão da inflação envolvida nesse processo, tá? Mas como é que eu consigo? Toda vez que o governo gera um novo imposto ou aumenta uma alíquota de imposto, ele está fazendo com que o preço do produto altere, tá? Seja alterado. Então, quanto mais impostos eu crio, mais caro o bem fica. Ele fica mais caro para o consumidor final, mas ele fica mais caro também para o produtor. Tá? Então, quando o governo vai incidir um imposto, o custo de produção de uma empresa ele tende a ser maior. O que as empresas tentam fazer quando o governo cria um novo imposto? Ela tende a repassar integralmente esse imposto todo para o consumidor. Quem vai pagar essa conta é o consumidor. Só que nem sempre isso é possível. Isso depende muito do que a gente viu no conteúdo do módulo passado falando sobre elasticidade. Quanto maior for a elasticidade de um bem, mais difícil será do governo repassar esse imposto para o consumidor. Então nem sempre vai dar certo das empresas passarem ou repassarem esse imposto para o consumidor. E isso daí vai fazer com que a margem de lucro das empresas diminua, e diminuindo a margem de lucro das empresas, o negócio torna-se menos atrativo. Tá? Então, quanto menor atrativo for um negócio, né, uma produção, menos pessoas vão se interessar em produzir esses bens. Obviamente, quando vai para o lado do consumidor, a demanda é afetada porque as pessoas vão perdendo poder de compra. Né? A gente viu lá que para ser mercado você tem que ter poder de compra e potencial de uso. Então, se você não tem dinheiro para comprar, você não tem poder de compra. Quando os produtos começam a aumentar o valor, a gente tem uma perda do poder de compra das pessoas. Obviamente, a demanda vai diminuir. Então, nesse caso, os impostos, eles tendem, não necessariamente, mas eles tendem a
causar ou ocasionar uma redução da oferta e uma redução da demanda também, tá? Isso por uma alteração do preço, ok? Essa é a principal forma do governo intervir. Então a gente tem dois tipos de impostos que o governo cria, né? São os impostos indiretos e os impostos diretos. Eles se dividem em dois grupos, um que está relacionado ao consumo do consumidor, né? Sobre bens e serviços, e o outro que está relacionado ao patrimônio, tá? Renda e patrimônio. Esse custo indireto, esses impostos indiretos, eles se dividem também em duas categorias, que é o imposto específico e o imposto ad valorem. O imposto específico é um valor fixo. Por exemplo, as montadoras de veículo, elas pagam um imposto específico. Alguns anos atrás era de R$5.000 por unidade produzida. Então, para cada carro que era produzido no Brasil, as empresas pagavam R$5.000 de imposto específico. Fora os impostos cobrados pelo consumo, tá? Esse imposto ad valorem, ele é baseado em uma alíquota, um percentual. Por exemplo, a gente tem IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS. Então, todos esses impostos que são relacionados a consumo e que são baseados em uma alíquota, eles são chamados de impostos ad valorem, tá? Esse é o que a gente mais paga. Por exemplo, o ICMS é o imposto que gera maior arrecadação para os estados, tá? Ele é um imposto estadual e é o que gera maior arrecadação para os estados. E os impostos diretos são aqueles que incidem diretamente à renda e ao patrimônio. Então, nesses que estão relacionados à renda, a gente tem o imposto de renda, que são relacionados a patrimônio, tem IPTU, IPVA, ITR, que é relacionado ao imóvel rural, tá? E aí a gente junta todos esses impostos e agrega todos eles em um só e passa para o consumidor. Esses impostos a gente chama de incidência tributária, tá? Essa incidência tributária ela é repassada para o consumidor. A gente viu, dependendo, os impostos indiretos são repassados para os consumidores em percentual, dependendo da elasticidade do bem que está sendo discutido, tá? Agora, os impostos diretos não. Os impostos diretos ele é sempre responsabilidade do consumidor, tá? Então, a renda é minha, eu que pago. O imóvel é meu, eu que pago. O bem é meu, eu que pago, tá? Aí tem... fala assim, então por que o governo não aumenta cada vez mais os impostos até pagar suas dívidas e depois ele diminui isso aí, depois que já tiver uma grana tranquila em caixa? Aí eu falo, tem que tomar cuidado com isso. Tem um pesquisador americano chamado Laffer. Ele desenvolveu um estudo que fala que existe uma alíquota máxima em que o governo pode colocar para ter sua maior arrecadação. E a partir dessa alíquota, a receita do governo ela começa a diminuir. Então, aqui coloquei como exemplo, vou passar um vídeo explicando melhor isso. Aqui eu tenho a receita do governo, tá? Ou a arrecadação do governo, que aqui é o quanto que ela arrecada com tributos, tá? Com impostos. E aqui é a taxa, tá? Então a gente sabe que para cima está aumentando a arrecadação e para a direita aqui está aumentando a taxa de imposto, ou quanto que eu estou pagando de imposto. Então olha só, o que está acontecendo? Eu aumento o meu imposto, eu aumentei minha arrecadação. Se eu aumentar mais meu imposto, eu vou aumentar mais ainda a minha arrecadação. Se eu aumentar mais meu imposto, além desse limite de arrecadação, ele vai cair, tá? Esse valor aqui, esse valor dessa taxa aqui, ele vai variar de estudo para estudo. Eu deixei um videozinho para passar para vocês entenderem um pouco melhor. Eu não sei se vai ficar muito bom aqui, mas eu vou passar junto com o material para vocês, tá? Let's discuss an important concept from economics, the Laffer curve. This concept is named after the man who developed it, Arthur Laffer, a major American economist who was taught at the University of Chicago, University of Southern California, and elsewhere. The Laffer curve illustrates the two most important things we need to know about taxes: how much money the government can raise from taxes, and at what level of taxation the government might start getting less, not more revenue. The
Laffer curve is illustrated here by a two-dimensional graph. The horizontal line is the tax rate that the government chooses, and the vertical line is the revenue that the government receives from that tax rate. First, because 0 times any number is 0, if the tax rate is 0, then the government receives 0 revenue. Accordingly, 0, 0 is our first point on the curve. Now suppose the government chooses a very small tax rate, say 1%. The government will then begin to receive some revenue from citizens. This means that another point in the curve must be something like this. Now suppose the government charges a 2% tax rate. Then everyone would agree that it will receive even more revenue, which means that another point in the curve must be something like this. And if the government keeps raising the rate, then revenue will continue to go up, at least when we're in the low tax rate part of the graph. This means that if we fill in the curve, it has an upward slope, at least when we're in the low tax rate part of the graph. Now suppose the government charges a 100% tax rate. If this happens, then no one would work. That is, why would anyone work when the government is going to take all the money that they make? And if no one works, then national income would be 0. This means that government revenue would be 100% of 0, or 0. This means that another point of the curve must be here. Now, let's complete the curve. When we do, we see that the curve must have a hump. That is, it could look like this, or this, or this. But it has to have a hump. This is simply because the revenue line has to go up in the low tax rate part of the graph, and it has to start going down to reach the point we drew at the 100% tax rate. But if the curve slopes downward, it implies something remarkable, something that few of those who push for higher and higher taxes want to admit. It means that when tax rates are high, if you make them higher, you'll actually bring in less revenue to the government. This has in fact occurred in practice. For instance, during the Great Depression, when Congress passed the Hawley-Smoot Tariff Bill, although the bill raised taxes on important goods, the revenue that came from those taxes actually decreased. A more recent example occurred in the early 1980s. After President Reagan and Congress drastically reduced the tax rates on the rich, the tax revenue that came from the rich actually increased. All economists, even the most left-wing ones, agree that the true Laffer curve, the one that reflects real life, has a hump. That therefore, the curve has a downward sloping part, meaning at some point, tax revenues start going down when you increase rates. So where then do economists disagree? They disagree about exactly where the hump occurs. When I took my first economics class in 1984 at Stanford University, the textbook said that the hump occurs somewhere around the 70% tax rate. But apparently, I was taught something wrong. New evidence from an unexpected source suggests that the hump occurs at a much lower tax rate, something around 33%. That source is a study by Christina Romer and her husband David Romer. Both are economics professors at the University of California, Berkeley. Christina Romer was the chairman of President Barack Obama's Council of Economic Advisors. In other words, the study was written by one of the most influential liberal economists in the United States, and it was published in the American Economic Review, the most widely respected economics journal in the world. The study examined how national income responds to tax rates. But as far as what concerns us here, the key point is that if you do the math, the results imply that the hump on the Laffer curve occurs where the tax rate is around 33%, much lower than economists previously thought. Let's now put these findings into political terms. They suggest that no matter what your politics, you should not want tax rates to be above 33%. Obviously, conservatives and many moderates think rates should be lower than that, but even if you are an extreme left-winger and your only goal is to make government as big as possible, you should still oppose a tax rate higher than 33%. The reason is that, as the Romer and Romer study suggests, when tax rates go higher than that, the government actually gets less money. Everyone of every political persuasion should pay attention to the Romer and Romer study and its important implications. They suggest that if we decrease tax rates, government revenues might actually rise. I'm Tim Grosclose, professor of political science and economics at UCLA for Prager University. Join Prager University
Bom, pessoal, espero que tenha dado para entender. Esse é um vídeo que está disponível no YouTube, tá? Não é nada pago, não, tá? É um livro, é um vídeo de acesso gratuito, por isso que eu selecionei, tá? Então dá para perceber, ele fala de esquerda e de direita, às vezes fica um pouco confuso na cabeça de vocês, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte: a esquerda, ela tem um pensamento mais socialista e a direita tem um pensamento mais empresarial, colocando assim, de mais liberdade econômica, ou seja, quanto um pensa em mais intervenção do governo, a esquerda, e um pensa menos em intervenção do governo, que é a direita. Então, para os dois, quanto maior para a esquerda, quanto maior a arrecadação do governo, melhor, porque ele vai poder ajudar mais as pessoas de forma social. Já para os de direita, eles pensam que quanto menos tributar, mais as empresas conseguem ter liberdade para trabalhar e negociar os seus produtos, favorecendo assim também os consumidores, cobrando mais barato sobre os seus produtos. Então há essa relação. Eu acho muito interessante essa curva. A gente vive em um país em que tem uma das maiores incidências tributárias do mundo. Será que a gente está no caminho certo? Ou será que a ideia era reduzir essa incidência tributária? O que a gente vê nesse novo governo, não fazendo apologia a nenhum tipo de governo, nem apoiando nem diminuindo o que um governo faz, é só fazendo uma análise econômica, é que o governo está tendendo a reduzir essa taxa, essa alíquota tributária e as alíquotas tributárias, diminuir um pouco o que a gente paga de juros. Uma dessas formas, é óbvio que a gente está falando de impostos, tá? Mas tem a relação com a taxa Selic, que vai favorecer esse meio do caminho aí. Isso a gente vai estudar mais no próximo bimestre, né, quando a gente estiver falando de macroeconomia. Mas o governo tende a reduzir uma alíquota tributária aí. Já está sendo estudado bastante. Alguns parlamentares estão se posicionando a favor dessa redução aí. São geralmente os parlamentares de direita que estão pensando dessa forma, tá? Vamos lá. Então, o governo pode também, além de trabalhar com políticas tributárias, né, a gente chama de política fiscal, incidir impostos, é política fiscal. Ele pode trabalhar com preço mínimo e máximo. Esses conceitos de preço mínimo e máximo, eles geram um pouco de polêmica quando são abordados. A gente está vivendo uma situação, a gente está em 2020, a gente está passando por uma pandemia por causa do coronavírus, e a gente está tendo um risco de ter uma elevação no nível de desemprego muito grande. As empresas não vão conseguir pagar os funcionários sem estarem operando. Eles não vão conseguir manter sem ter receita, manter os funcionários sem ter receita, tá? E aí, por que eu falo preço mínimo? Porque a gente tem no nosso país salário mínimo, tá? E também tem os preços máximos. Vamos ver como é que isso afeta dentro da microeconomia. Então, olha só, a gente tem duas políticas de preço mínimo aí. Uma política de preço mínimo que é compulsória e outra que não é compulsória. Então, no primeiro caso aí, a política de preço compulsória, eu coloquei um exemplo em que o preço ideal para um produto, que a gente chama de preço ótimo, é de R$2, e a quantidade ótima gerada na venda por R$2 é 7 unidades. E aí o governo fala que o preço mínimo é um valor acima desses R$2. Vamos supor ali que seja R$3. Nesse valor de R$3, a gente vai ter uma venda, a gente tem que olhar para a curva de demanda. A gente vai ter uma venda menor, porque o ponto de interseção entre essa reta pontilhada e a demanda, ela se dá nessa quantidade aqui, tá? Nesse QD, tá? Quantidade demandada. Mas nesse preço mínimo aqui, nesse preço mínimo, como ele é maior do que o preço, como ele é maior que o preço ótimo, ele vai gerar uma quantidade ofertada maior, tá? Olha lá, QO ali, quantidade ofertada maior. Então eu tenho mais gente produzindo do que gente comprando. Quando isso acontece, eu vou ter excesso de oferta. Gerar excesso de oferta é gerar estoque. Isso na microeconomia, dentro do âmbito empresarial,
é você estar produzindo mais do que o necessário, ou seja, se você está produzindo bens, você está gerando estoque, e estoque é capital parado, tá? Nesse caso, em excesso, estoque é capital parado, isso não é importante, não é interessante para nenhum tipo de empresa, tá? Então, quando o governo coloca um preço mínimo acima do preço ótimo, ele está gerando excesso de oferta, tá? Quando o governo coloca um preço mínimo abaixo do preço ótimo, não vai afetar em nada. O mercado vai continuar do jeito que estava, dentro do seu preço ótimo, com esses R$2 aqui, tendo a quantidade 7. Então não vai alterar nada. Se eu posso vender no preço ótimo, não tem por que eu vender no preço mínimo, porque preço mínimo é o menor preço que eu posso cobrar. Não está falando que eu não posso vender acima desse preço. Então, se eu tenho preço mínimo, eu posso vender acima dele. Vendendo acima do preço mínimo, o meu mercado vai se ajustar naturalmente através do fenômeno que a gente chama de mão invisível, tá? E como é que funciona isso? Com preços máximos, tá? Com preço máximo. A gente também tem preço máximo compulsório. Então, no mesmo exemplo, se eu tenho um preço de R$2, um preço ótimo de R$2 para uma quantidade 7, uma quantidade ótima de R$7, se o governo estipular um preço máximo para essa mercadoria abaixo do preço ótimo, o que vai acontecer? A quantidade ofertada vai ser menor do que a quantidade demandada. Então eu vou produzir menos do que vai ter gente querendo comprar. Quando eu tenho uma produção menor do que uma busca, isso vai gerar escassez da mercadoria. Consequentemente, essa escassez vai gerar um aumento no preço, dependendo quanto for essa escassez. A gente viu vários casos, aí a gente está vendo agora, por exemplo, o caso do álcool gel. O álcool em gel, o preço deles disparou, mas foi por causa de um aumento na demanda, tá? De qualquer forma, nesse aumento súbito da demanda, eu tive uma busca maior pelo produto, para uma quantidade que já era estabelecida. Não passou, a oferta não aumentou, só a quantidade que aumentou. É uma forma de explicar para vocês como que funciona a escassez. Não é o sentido, não foi o que o governo fez. O governo não colocou um preço máximo para o álcool gel. Só estou mostrando que quando gera escassez, a gente tem um aumento do preço, tá? Então o governo colocou um preço máximo menor do que um preço ótimo. O preço ótimo é aquele preço em que o mercado se autorregula através da mão invisível, tá? É o ponto de equilíbrio desse mercado. Se o governo colocar um preço mais baixo, ele vai gerar escassez, e essa escassez vai gerar uma elevação no preço. Isso não é interessante para a população. Agora, se o governo colocar um preço máximo maior do que o meu preço ótimo, não vai acontecer nada, e por isso que é não compulsório. Lembrando que compulsório é forçado, é obrigado, tá? Por exemplo, se você chegar aos 75 anos hoje, você vai ser aposentado mesmo que você não queira. Isso chama-se aposentadoria compulsória, tá? Só para entender. E quando não é compulsório é porque não é forçado. Então o governo estipulou um preço máximo maior do que o meu preço ótimo. Isso não vai influenciar nada, porque eu posso vender ele mais baixo, só não posso vender mais caro. Se eu posso vender ele mais barato, podendo vender ele mais barato, o meu mercado se autorregula e eu continuo vendendo no meu preço ótimo, tendo a minha quantidade ótima também, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima semana a gente vem com outro conteúdo.